pergunta: quem é Jesus para você? E aí, né, alguns aqui sabem que eu estou fazendo uma campanha lá na internet, lá, né, mandei o primeiro vídeo para todo mundo, e eu estou fazendo a campanha do livro de Hebreus, que fala muito aos nossos corações e fala um pouco mais de quem é Jesus. Então, vou estar lendo aqui alguns versículos no capítulo 1 de Hebreus. Diz assim a palavra: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém? Vamos orar? Pai, eis aí a tua palavra, Senhor. Quero te clamar que o Senhor possa, Deus, interceder, Pai, através desta palavra, para que venhamos ter, Senhor, da tua parte, o discernimento, o conhecimento, ó Pai, necessário para sermos alimentados, restaurados, instruídos, ó Pai, para a tua glória, para a tua salvação, Pai. Toma, Senhor, este teu servo, ó Pai, usa minha boca, Senhor, usa minha mente, usa meu coração, para que eu venha trazer para ti, ó Deus, para o teu povo, ó Pai, algo agradável aos ouvidos, ó Pai. Então, Pai, eu te peço, nos abençoe, Pai, mais uma vez, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém. Glória a Deus. A garganta não está muito boa, mas bebe-se um pouquinho d'água e ela vai embora. Amém, meus irmãos? Então, como eu tinha falado, eu estava pesquisando, né, algumas coisas relacionadas a dizer quem é Jesus Cristo. A palavra de Deus no livro de Hebreus, ela vai dizer quem é Jesus Cristo para os hebreus. Porque os hebreus, né, os israelitas, muitos deles não reconhecem Jesus Cristo como Messias. E aqui nesse livro de Hebreus, ele vai tratar de alguns assuntos relacionados quem é o Filho do Homem, quem é Jesus Cristo. Eu quero dizer que para nós, que conhecemos a palavra, nós sabemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele é o Messias. Nós sabemos o que Jesus Cristo veio e fez na face desta terra. Outros conhecem Jesus Cristo somente de ouvir falar. Aqueles que muitas das vezes, né, não têm leitura, só conhecem Jesus por quê? Porque alguém contou ou porque ele ouviu de alguém. E assim nós vamos aprendendo quem é Deus. Mas tem ainda outros que conhecem o nosso Messias pelo que viveu. Quantas pessoas vivem o sobrenatural de Deus? Quantas pessoas vivem milagres? Quantas pessoas falam, eu sou um milagre porque Jesus me salvou. Eu sou um milagre porque eu vivi coisas maravilhosas. Então, para alguns, Jesus é o Messias. Para outros, Jesus é a salvação. Para outros, Jesus é o bom pastor. Para outros, Jesus é a água viva. Para outros, Jesus é o pão da vida. Para outros, Jesus é só um profeta. Mas para alguns, ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós conhecemos Jesus mediante o que está escrito a ele. Lá em Isaías vai falar do servo fiel, ao qual a palavra vai dizer que era homem de dores experimentadas, alguém que conhecia o trabalho, alguém também que tinha marcas no teu corpo do trabalho, do cansaço físico, vamos falar assim. Agora a palavra vai dizer que olhávamos nós para ele e não víamos nada
pensar assim, alguma pessoa bem trabalhador passando na rua, a qual você olha assim, muitas das vezes não dá a mínima. É um cansado, é um homem trabalhador, cansado que está passando. E assim referia-se Jesus dessa forma. Ele era alguém que você olhava e você não dava muito crédito. E eu quero dizer que talvez aqui na minha conjecturação, Jesus já passou ao nosso lado como um homem desse trabalhador e a gente não deu muito crédito. Mas ele estava ali, passou por algum motivo. De repente só para te ver. E Deus é muito bom, igreja. A palavra vai dizer que Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador. Para aqueles que conhecem Jesus como Salvador e Redentor, aleluia, conhece Jesus na palavra que vai dizer que Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o pecado que nos levava para a perdição, Cristo tomou sobre si, aleluia, e assim através do seu sangue, ele nos purificou, ele nos salvou, ele nos deu a redenção do seu nome, fazendo assim nós crermos em tudo aquilo que ele fez para nós. A palavra do Senhor também vai dizer, lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, que Jesus Cristo, ele nos ensinou a lembrar dele através de um ato, a Santa Ceia. Fazer isto em memória de mim todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice. Anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Este é o sangue do Novo Testamento no meu sangue. Como funciona isso, igreja? Funciona da seguinte maneira, que aquele que está vivo tendo um testamento em vida, esse testamento ainda não tem valia. Mas Jesus morrendo na sua carne, não morrendo como Deus que ele é eterno, esse testamento se tornou válido. E aqui no livro de Hebreus, para quem está acompanhando os vídeos lá, está vendo que a palavra vai dizer que Deus, ele fez algumas alianças no mundo. Tem a aliança, né, edêmica, lá do, acho que é edêmica que fala, lá do Éden. Não, adâmica, né? Tem a aliança do Éden, a aliança com Adão, né, quando Jesus, né, pisaria na cabeça da serpente. Tem a aliança abraâmica, tem a aliança, se eu errar alguma coisa aqui, vocês pesquisam lá e me ajudam. Tem a aliança abraâmica, né? Tem a aliança mosaica, né? E aqui, resumindo, existe o Novo e o Antigo Testamento. O Antigo Testamento foram tudo que foi vivido até o nascimento de Jesus, a qual o próprio mandamento, o próprio Antigo Texto, vai falar e direcionar sobre a vinda do Messias, a qual nós conhecemos e o aceitamos como Jesus. O Yeshua, alguns falam Yoshua. Eu estava vendo até um debate, e enquanto um judeu falava Yoshua, os não-judeus falavam Yeshua, mas, né, nós sabemos de quem está falando do Filho do Deus Altíssimo. E a palavra vai dizer aqui, através do livro de Hebreus, que quando Jesus veio nesta terra, ele veio nos trazer um novo testamento. E através desse novo testamento, a nova aliança, ele nos ensinou a andar diante de Deus em verdade, em espírito, e a crescer em graça e conhecimento. A palavra vai dizer, aleluia, que Jesus nos deixou aqui alguns testamentos, um testamento só, que foi escrito por várias pessoas, né? E ali teve prosseguimento ali através dos apóstolos que Jesus deixou como testamento. E ali nós somos instruídos através da palavra, porque Jesus, quando veio nesta terra, ele se demonstrou fiel em tudo que ele veio falar. Por exemplo, ele veio falar sobre as ovelhas do seu pasto, ele veio demonstrar que ele era o bom pastor, ele veio mostrar que ele era um advogado fiel, ele veio mostrar as suas misericórdias através de vários atos. E eu quero já dizer a partir de agora que muita coisa acontece em nossas vidas, não porque nós somos maus, não porque, né, nós não somos bons. Bom é só Deus, mas a palavra vai falar
que mediante a muita coisa que acontece na nossa vida, é unicamente para que se cumpra a palavra de Deus em nossas vidas. A palavra vai dizer, aleluia, que, por exemplo, aquele cego, os seus discípulos perguntaram: Senhor, por que esse homem nasceu cego? Foi pecado dele mesmo ou dos seus pais, né? Pecado de herança? Não, ele nasceu cego para que se cumprisse a palavra de Deus através da vida dele. E na nossa vida também acontecem muitas coisas que é para a glória de Deus, a ponto de alguém enfermo ser curado de uma doença difícil de ser curado, e Deus demonstrar ali que Ele curou, que Ele deu vida, que Ele deu saúde, e você vai lá e fala: muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me curou. E quando você tem a oportunidade, você fala: irmãos, estou aqui hoje para dizer que Cristo me resgatou e Cristo me curou, Cristo me libertou da enfermidade que me assolava. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, que estava ali com aquele fluxo por muito tempo, e ela gastou toda a sua herança para poder ser curada por médicos e nada alcançou. Mas quando ela veio a saber quem era Jesus, ela falou: se eu tão somente tocar na orla dos seus vestidos, serei curada. Naquela época não se podia fazer isso. Uma pessoa que derramava seu fluxo, ela era considerada ali impura. Ela deveria ficar afastada, e muito menos uma mulher tocar no homem ou no sacerdote. Mas ali ela colocou fé. Entre a multidão, ela talvez se arrastando, andando, agachado, não sei como, ela conseguiu tocar na orla dos vestidos de Jesus. E ali algo aconteceu. Jesus parou e falou: quem me tocou? Aleluia. Nesta noite eu já quero falar, aleluia, algo direcionado à igreja. Hoje você tem a chance de receber sua cura. Hoje você tem a chance de receber a sua transformação. Hoje você tem a chance de você ter uma mudança através de Jesus. De que forma? Aleluia. Tenha em consciência, tenha na sua mente que você precisa somente tocar a orla dos seus vestidos. Aleluia. Mas cadê Jesus andando para a gente tocar? A palavra do Senhor vai dizer que nós vamos adorar a Deus, aleluia, em espírito e em verdade, e com fé, crendo no sobrenatural, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Então, se você tiver fé, que ao esticar a mão e você falar: Senhor, estou tocando nas tuas orlas agora, Senhor, cura minhas enfermidades, eu creio que Deus pode. Não vou dizer que vai, mas através da tua fé, ou mediante a tua fé, Deus pode, aleluia, te abençoar, crendo você dessa forma. Porque Deus, Ele age de muitas maneiras. Às vezes, como eu disse, nossas enfermidades é para a glória de Deus. Às vezes alguém está enfermo há muito tempo, para que em momento oportuno a bênção dele chega para que outros venham a crer que Jesus é o Filho de Deus. Então, igreja, eu sei que é difícil para algumas pessoas, mas clame a Deus em todo o tempo, busque ao Senhor enquanto se pode achar, o invocar enquanto Ele está perto, porque na verdade a glória que nós estamos esperando não é aqui na terra. Sabemos que aqui nesta terra, homens, mulheres, crianças, independente de quem seja, se nascer com algum defeito físico, sabemos que se crê em Jesus de todo o coração, na glória Ele terá o teu corpo completo. Na glória teremos um corpo glorificado. Na glória, aquele que não tem perna vai ter perna. Na glória, aquele que não tem braço vai ter braço. Na glória, aquele que é cego vai ter vista. Na glória, nós seremos, aleluia, um homem. Não vou dizer exatamente como seremos lá em cima, mas eu sei que estaremos com Cristo em um corpo glorificado, e a palavra diz que seremos como os anjos. Veja só o que Deus tem preparado para nós. Um lugar onde não teremos mais dores, não teremos mais aflição, não teremos mais tristeza, não teremos nenhum tipo de sentimento que
uma maneira desagradável. Mas lá em cima, onde está preparada a cidade celestial, que descerá nesta terra, adornada para os filhos de Deus, a palavra vai nos dizer, aleluia, que nessa cidade, aleluia, nós viveremos felizes com o dono de tudo, com o Pai, o Criador. Ele será o nosso sol. Lá não terá dores, será só alegria. Um lugar maravilhoso, espetacular, a qual a palavra diz que o olho não viu, o ouvido não ouviu, aquilo que está preparado para aqueles que clamam ao Senhor, que buscam ao Senhor. Então, quem é Jesus Cristo, igreja? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que nos leva para uma salvação assim proposta, aleluia, por Deus, através da sua palavra. Jesus é aquele que vai advogar a sua causa. Jesus é o bom pastor que vai cuidar de você como ovelha. Jesus é o bom doutor que vai curar você de suas enfermidades. Jesus é o Salvador, é o transformador, é o restaurador. Jesus é a vida. A palavra vai dizer que Lázaro morreu. Aleluia. E ali Jesus, sabendo, ainda se demorou por 4 dias. E ali Jesus chegou, ali Lázaro já estava dentro do túmulo. E falaram para Jesus: Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes. Ele falou: creia, eu sou a salvação e a vida. Aquele que crê em mim terá vida. Aí ela pensou ali, né? Não está exatamente escrito assim, mas eu estou colocando de uma maneira, né, mais assim apurada. Ele é o Salvador, ele é a vida. E a palavra vai dizer, aleluia, que ela pensou que estava falando sobre a vida, né? Quando Jesus viesse de novo e estaria ali revivendo todo mundo para a salvação e glória eterna. Ele falou ali, eu estou conjecturando com as minhas palavras, só crê, mano. Você ainda não sabe quem sou eu? Jesus fala: Lázaro, vem para fora, tira a pedra aí primeiro. E ali Lázaro voltou à vida depois de 4 dias. Veja bem que quantos outros fatos a Bíblia nos relata sobre ressuscitar. O jovem a qual Jesus tocou lá no esquife. E quantos outros foi ressuscitado através dos profetas. Elias, Eliseu. Veja como acontecem as coisas com Deus. Deus, ele pode se manifestar pessoalmente através da pessoa que ele quiser, através de Deus, através de Jesus, através do Espírito Santo. Mas Deus pode ali também, através de um servo, ser usado como foi usado Elias, Eliseu e muitos outros. Veja bem quão poderoso foi Moisés, por exemplo. Chegou lá, abriu o mar e o povo passou. Por que não falar também? O profeta Elias também abriu o rio lá para poder passar. O Eliseu abriu para poder passar de volta. E muitos outros aí que temos conhecimento também, do povo passando, atravessando. Veja bem, igreja, Deus tem coisas maravilhosas para nós. Basta sermos fiéis, basta primeiro acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aquele que crê em mim, como diz a palavra, terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então a palavra de hoje é: quem é Jesus Cristo para você? Jesus Cristo para você é aquele que te curou? Amém, ele é o Filho de Deus. Jesus Cristo é aquele que te libertou do pecado? Amém, ele é o Filho de Deus. Jesus Cristo é aquele que te mostrou o caminho? Amém. É aquele que está te mostrando a verdade. É aquele que está te dando vida. É aquele que está te mostrando o caminho perfeito da salvação. Agora, Jesus Cristo, ele é mais do que isso tudo que foi falado. Jesus Cristo é aquele que lá no começo fez tudo para nós. A palavra vai dizer que tudo o que foi feito por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. No princípio, a palavra vai dizer que Ele era o Verbo.
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, mostrando assim que o Pai e o Filho são um só, como diz a palavra. E o Filho se fez carne, e habitou entre nós, andando no meio de homens pecaminosos. Jesus andou neste mundo, dando exemplo. Tem muitos que falam, mas Jesus era Deus, né? Não, mas ele era carne também, ele veio em carne. Ele andou nesta terra. Ele estava sujeito a todas e qualquer coisa. Veja bem, Jesus quando foi para o deserto, ele teve fome. E o diabo foi lá e o tentou. Não é o que acontece com o povo diariamente? Nós somos tentados constantemente. Quantas vezes o inimigo nos tenta a falar palavras duras ou fazer alguma coisa que desagrada alguém? Muitas das vezes somos influenciados ou até instigados por outros a fazer o que é errado. Então Jesus andou nesta terra e ele teve as mesmas regalias que nós tivemos, que nós temos. Mas ele foi fiel em todo o tempo. Veja bem que Jesus, quando criança, acredito eu, a mãe dele falava com ele, Jesus, não sei, vou conjecturar aqui, vai lá no ribeiro pegar uma caçamba de água, lá eles usavam talha, né? Devia ter algum tipo de balde, porque tinha vasos também. Vai lá pegar também tinha os odres também, né? Que muitos guardavam vinho, mas tinha aqueles odres de água também, né? É cantil que fala, né? Então pensa bem, né? Falando aqui Jesus como criança, a mãe dele falando, Jesus, me ajuda a pendurar as roupas, me ajuda a tirar a areia de dentro de casa, me ajuda a fazer isso. E Jesus como criança obedeceu. A palavra lá vai dizer, né, que qual é o mandamento com promessa? Honrar pai e mãe, para que seus dias seja prolongado. Então, para os filhos, Jesus foi o exemplo como criança. Porque se ele tivesse desobedecido à mãe, ele teria pecado. E se a palavra fala que Jesus não teve pecado, então ele obedeceu os seus pais ali, né, terrenos, enquanto ele estava vivo. Imagina, né, José falando, Jesus, vem me ajudar a fazer essa obra de carpintaria aqui, e ele falar que não, estaria pecando. Então temos que entender que como filho, né, exemplos ali como filho, ele foi fiel em tudo. Nós somos infiéis, mas Jesus foi fiel em tudo. Hoje em dia, né, muitas das vezes, alguém nos pede alguma coisa, até mesmo um ente querido, o pai, a mãe ou o filho, e às vezes está olhando de cara feia, está reclamando, está fazendo caras e bocas, né, mas que não seja assim dessa forma, amém? A palavra também de Deus vai nos dizer, Jesus como sacerdote. Jesus viveu, né? Não sabemos ali exatamente, a única coisa que temos certo na Bíblia falando, que aos 12 anos, né, quando ele foi lá para Jerusalém, né, se não me engano, ele se perdeu dos pais, na verdade ele não se perdeu, ele estava achado, né, lá no templo do Senhor, interrogando os doutores da lei. Imagina que Jesus com 12 anos já estava ali dando aula para os doutores, né? Então, quando Jesus foi achado pelos seus pais ali, Maria e José, ele falou, não sabia, Jesus, estávamos te procurando, não sabia que eu teria de estar ali tratando das coisas do meu pai, né? E estava ele ali. E eu penso que Jesus, como jovem, como adolescente, ele orava em todo o tempo sem cessar. Acredito que ele ali falava com Deus constantemente, porque se aos 12 anos, ele lá no templo, interrogando os doutores da lei, ele falou, não sabia que eu estaria tratando das coisas do meu pai, automaticamente ele sabia que aos 12 anos, ele já sabia que era filho de Deus. Aos 12 anos ele já sabia que ele era aquele que teria que fazer aquelas obras ali determinadas. E aí Jesus, né, veio cumprindo a palavra quando foi ali batizado
o João Batista naquele rio, e ele falou, João Batista: Senhor, eu que careço ser batizado por ti, e você vem a mim, eu não sou digno de desatar suas sandálias. E ele falou assim: fazei para que se cumpra. Tipo assim, né? Eu te permito. E quantas das coisas estamos sendo nós permitidos fazer para fazer a obra de Deus com perfeição e não fazemos? Eu quero dizer, igreja, que Jesus, ele é Deus, mas ele foi obediente em toda a sua vida. Eu quero dizer que nós somos seres humanos, carnais, falhos e desobedecemos em todo o tempo. Jesus fala para nós amar, a gente se revolta, se ira, briga. Muitos aí falam palavras de baixo escalão, se revoltam, muitos saem aí em pancadaria, muitos não obedecem, mas a palavra de Deus fala que Jesus, ele deu exemplo. A palavra vai nos ensinar também, né, para obedecer os nossos senhores. Quem são nossos senhores? Nossos senhores são aqueles que nos assalariam. Quando você está empregado, você tem que fazer aquilo ali que o seu patrão está mandando. Claro, obviamente, né, nos dias de hoje nós temos recursos. Se o seu patrão te mandar fazer alguma coisa errada, você não é obrigado a fazer. O máximo que vai acontecer é ser mandado embora do trabalho. Mas se Deus permite isso, ele vai ter coisa melhor para você. Eu quero dizer, igreja, uma pergunta que eu fiz no começo: quem é Jesus para vocês? É para que nós venhamos a entender qual é o exemplo que nós tiramos da vida de Jesus, do exemplo que Jesus nos deu. A palavra vai dizer que Paulo, ele falou assim: sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo imitava Cristo. A partir do momento que Paulo foi revelado Jesus ali a Paulo, e Paulo reconheceu Jesus como seu suficiente Salvador, Paulo começou a fazer somente a vontade de Deus. Tudo que ele sabia, fala a palavra, que ele teve como esterco, só adubo mesmo. Porque quando ele conheceu Jesus, ele fez verdadeiramente a obra. Ele buscou o conhecimento, ele buscou o crescimento, e ele nos deixou várias cartas na Bíblia, na palavra de Deus, que nos prova e nos comprova o amor de Deus pelas nossas vidas e as obras daqueles que amavam a Jesus Cristo verdadeiramente. Eu quero dizer, igreja, que muitas das vezes nós dizemos que amamos a Deus, mas não fazemos as suas vontades, não obedecemos aquilo que Ele tem para nós. E trazendo aqui hoje o exemplo de Jesus Cristo, para que nós venhamos a saber quem é Jesus Cristo, quem é o Filho de Deus. Ainda que eu sei que talvez saindo por essas portas nós podemos até esquecer que foi pregado mesmo, porque nós temos, infelizmente, que isso na nossa mente de esquecer as coisas boas da vida. Quantos de nós não chegou no dia seguinte falar: poxa, ontem o culto foi bom, né? Mas qual foi a palavra pregada mesmo? Por isso que nós temos que meditar na palavra de dia e de noite. Por isso que nós temos que fazer a vontade de Deus, como está escrito aqui. Sejais imitadores de Cristo, para que naquele grande dia, em vida ou em sono, né? Se a gente estiver dormindo esperando ao Senhor, ou ainda em vida, porque a palavra diz que alguns verão a Deus vir. Em algum momento Jesus vai aparecer nos ares e vai falar: vinde benditos de meu Pai. E mediante os acontecimentos desse mundo, Jesus pode estar vindo a qualquer momento. Parece que só falta isso. Só falta aí o anticristo aparecer, o falso profeta, e esse que vai aí dominar sobre as nações. 3 anos e meio de regalia, né? Como fala, será 3 anos e meio de muita alegria para muita gente, porque vai acabar as guerras, vai ser um só governo, e aí muitos vão pensar que esse é o Messias.
ao qual, né, muitos estão esperando ainda o Messias voltar, mas nós sabemos que o Messias já veio. Nós sabemos que o Messias é Jesus Cristo. Nós cremos nisso, é a nossa fé. Isso foi nos passado e a nós foi assim, nosso coração confirmado. E depois, né, desses 3 anos e meio, aí vai virar tudo de cabeça para baixo, vai começar a perseguição. Aquele que não negar Jesus Cristo vai perder sua vida, mas aquele que perder a sua vida por amor dele vai ganhar a salvação. Eu sei que é muito difícil, igreja, entender essa parte. Imagina que você tem a chance de permanecer vivo somente por uma determinação. Você aceita ou não aceita Jesus, ou você larga Jesus ou você não larga Jesus, você está com Jesus ou não está com Jesus, e a ponto de você viver ou morrer através de uma escolha. Mas lá fora do Brasil, tem muitos países que, se você falar que ama Jesus, você é morto. Tem muitos países que perseguem os cristãos. Tem muitos países aí que estão queimando homens e mulheres de Deus. Tem muitos países aí que estão fazendo várias atrocidades com missionários que vão levar a palavra de Deus fora do Brasil. Então eu quero dizer que isso já está acontecendo há muito tempo. Então só está faltando a Bíblia se concretizar para que Jesus venha buscar o teu povo. Eu penso assim, eu não sei se Jesus virá antes ou depois, mas tem uma contagem de anos que para Israel lá a contagem é completa, né? Não é igual a nossa, que a nossa, né, em Jesus parou e começou a contar de novo. Ele já tem a contagem direta, que eles já estão no ano 6.000 e catatal. Se a gente olhar para o número da perfeição 7, pode ser que ele venha no ano 7.000. Quem sabe é Deus. Mas olhando para essa direção, né? Deus é perfeito em tudo. Ele já pode ter concretizado toda a vida do ser humano para terminar em um determinado ponto. Ninguém sabe o dia nem a hora. Jesus pode voltar a qualquer hora. Muitos, né, irão esperar Jesus dormindo, né? Mas, como diz a palavra, o importante é estar crendo, confiante que Jesus é o nosso Salvador e Messias. A partir do momento que nós tivermos convicção na nossa salvação, que Jesus Cristo é o Senhor, essa é a nossa fé e conduta, nós teremos ali a nossa salvação guardada. E assim, mediante as forças que nós temos, nós prossigamos para o alvo da salvação, que é Jesus Cristo. Então nós prosseguimos em conhecer mais o Senhor. Então eu pergunto mais uma vez, quem é Jesus Cristo para nós? Para mim, Jesus Cristo é o meu Salvador. Para mim, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Para mim, Jesus Cristo é o meu Messias. É aquele a quem eu reconheci como único e suficiente Salvador. É quem eu espero ainda, sabendo eu que nesta carne eu sou pecador, sou falho, mas clamando a Deus por misericórdia de nossos atos, clamando a Deus por misericórdia, porque Ele pode nos perdoar, como diz a palavra, que o seu sangue perdoa, não como está aqui em Hebreus, que fala que o sangue de touros e bodes só esconde, ele só cobre, mas o sangue de Jesus perdoa. E através de Jesus nós temos salvação e vida eterna. Amém? Então, igreja, creia em Jesus Cristo. Clame ao Pai em nome do Filho, que você vai receber sua bênção. E o importante é saber quem é Jesus Cristo no seu coração, porque Ele pode nos salvar, nos livrar, nos purificar, restaurar em nós tudo o que já foi perdido e nos levar para a glória. Amém, igreja? Então creia
no teu coração quem é Jesus Cristo. Viva para o caminho, a verdade e a vida, e naquele grande dia acharemos ali ao lado dele, dando glórias e honra ao Pai e Espírito em verdade. Amém? Agradeço a oportunidade até aqui, que Deus abençoe, né? A nossa mente, a nossa consciência, para estarmos conhecendo mais a Deus e saber quem é o Filho de Deus. Amém?